E aí galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai terminar a nossa aula 1 de matemática básica. Já vimos na aula anterior então frações, operações com frações, fração geratriz e agora a gente vai terminar com operações com decimais. Para somar e subtrair números decimais, que são os números com vírgula, é muito fácil. Eu vou colocar vírgula embaixo de vírgula, então me acompanhe. Primeiro exemplo, 12,46 mais 3,15. Então, eu coloco vírgula embaixo de vírgula. Beleza. Vamos lá, então. 6 mais 5 dá quanto? 11. Aí eu vou colocar 11 aqui? Não, né? O que eu faço? Eu coloco 1 aqui e passo 1 lá para cima. O que significa esse 1 que eu passo lá para cima? É porque esse último algarismo aqui, ele é o algarismo das unidades, né? Então eu tenho que deixar 1, porque 11 são 10 unidades mais uma unidade. Só que esse 10 unidades eu tenho que passar como uma dezena, né? Então esse 1 que eu passo aqui para cima é uma dezena. Então, 1 mais 4, 5, mais 1, 6. São 6 dezenas. Por isso que é 61, né? Certo? Aí a vírgula eu vou repetir, né? Não vai somar as vírgulas e botar duas vírgulas ali, não tem nada a ver, tá? Repito a vírgula. 2 mais 3 dá 5. E aí 1 mais 0 fica 1. Então tá aqui o meu resultado, 15,61. Para subtrair é a mesma coisa. Vamos lá, 62,12 menos 4,5. Coloquei vírgula embaixo de vírgula. 2 menos 0 fica 2. 1 menos 5 não dá para fazer, né? Não tem como tirar 5 de 1. O que a gente faz? Quando você era pequeno, você lembra que a professora ensinava o quê? Que empresta do 2, né? Lembra disso? Empresta do 2, vai ficar 1 e aqui passa 1, fica 11. Mas que mágica é essa que empresta e a gente nunca entendeu, né? A gente era obrigado a fazer e tinha que aceitar isso. Mas o que acontece aqui? Bom, como eu tenho 1 e aqui embaixo eu tenho 5, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar esse 2, que é as centenas, tá vendo? E transformar uma centena em 10 dezenas. E aí esse 1 que eu passo para cá, na verdade, são 10 dezenas. Por isso que fica 11. São 10 dezenas mais uma dezena que já tinha ali. Então são 11 dezenas, certo? Aí 11 dezenas menos 5 vai sobrar 6 dezenas. Tá aqui. E aí que sobrou uma centena, eu faço o mesmo processo, né? Vai ficar 5 aqui. Aqui fica 11 menos 4, 6 novamente. Repito a vírgula no mesmo lugar. 5 menos 0, 5. Então não tem nada de emprestar, né, galera? Beleza. Agora, para multiplicar, como é que eu faço essa operação? Eu vou esquecer que a vírgula existe por enquanto e vou multiplicar normal. Então eu vou fazer o seguinte. 235 que multiplica 34. Esqueço da vírgula por enquanto. Faço a minha conta normal. Vamos lá. 4 vezes 5, 20. Fica 0, vai 2. 3 vezes 4, 12, com 2, 14, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9, 940. Certo? 3 vezes 5, 15, fica 5, vai 1. Tá aqui. 3 vezes 3, 9 e 1, 10, fica 0, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Aí, só eu somar aqui as parcelas, 0. 4 mais 5, 9. 9 mais 0, 9. 0 mais 7, 7. Resultou esse número aqui, 7.990. O que eu tenho que fazer para finalizar? Eu vou contar quantas casas eu tinha depois da vírgula nos dois números e somar. Então olha só, eu tinha 2 casas aqui e 1 casa aqui. Então eu tenho, na soma, 3 casas depois da vírgula. Aí o meu resultado vai ter que ter 3 casas depois da vírgula. Então eu vou contar da direita para a esquerda 3 casas, né? 1, 2, 3. Minha vírgula vai estar aqui, então. Esse é o meu número, 7,99. Por que acontece isso? Porque a gente usa essa regra aqui. Vamos supor que a gente não soubesse como fazer essa conta usando números com vírgula. Ah, professor, mas eu não sei mesmo. Não, claro que você sabe, a gente acabou de ver, pô. Fácil, né? Mas vamos supor que a gente não soubesse. Então eu teria 2,35 vezes 3,4. O que eu poderia fazer se eu não soubesse fazer essa conta aqui usando números com vírgula? A gente já viu como transformar decimal em fração, né? Na aula anterior, a fração geratriz. Então eu poderia transformar isso aqui em fração. Vamos fazer isso aí então. 2,35 em fração fica 235 sobre 100.
A gente lembra, né? Eu sempre copio o número em cima, embaixo, como ele tem duas casas depois da vírgula, vai 100. Se tivesse uma casa depois da vírgula era 10, três casas 1000 e assim vai, né? Que multiplica 3,4, então eu copio o número igual em cima, 34, e embaixo, como ele tem uma casa depois da vírgula, é 10. Tá aqui. Agora, como que eu multiplico frações? A gente também já viu anteriormente. Multiplico o numerador com o numerador, em cima com em cima, embaixo com embaixo, né? Então vamos fazer essa conta. 235 vezes 34. Opa! Não é exatamente a conta que nós fizemos anteriormente aqui. É exatamente essa conta, né? Olha que interessante. Dá quanto? Dá 7.990, né? Então, dá 7.990 dividido para quanto? 100 vezes 10 fica 1000. Olha que bacana. Se eu dividir por 1000, é só eu andar vírgula 3 casas, né? São 3 zeros, cada zero é uma casa. Então, vai dar o mesmo resultado, lógico, 7,99. Ou 7,990, né? Então, tá aqui o porquê da regra, tá? Quando eu faço a conta normal esquecendo da vírgula, eu estou fazendo essa multiplicação aqui de cima. E quando eu conto as casas decimais, eu estou contando a quantidade de zeros que eu vou ter aqui na divisão, né? E aí, então, vai dar o meu resultado, beleza? E para finalizar, a divisão envolvendo números decimais. Para dividir, eu tenho sempre que igualar as casas decimais depois da vírgula, aí eu apago a vírgula e divido normal. Como assim, professor? Então, 3,24 eu tenho duas casas depois da vírgula, né? Muito bem. Aí, o 0,2 vai ter que ter também duas casas depois da vírgula. Então, o que eu faço? Eu acrescento um zero nele, porque aí ele vai ficar com duas casas, né? Aqui tem duas casas e aqui duas casas também, então eu posso apagar a vírgula e dividir normal. Então eu divido 324 para 20. Certo? Se esse número aqui tivesse três casas depois da vírgula, eu teria que acrescentar dois zeros no 20 para ficar com três casas também. Certo? Eu sempre igualo as casas acrescentando zero quando necessário. Vamos lá então. 324 para 20. 3 não dá, eu pego então 32. 32 para 20 dá uma vez, né? Coloco 1 aqui, 1 vezes 20 dá 20, passo descontando aqui. 32 menos 20 sobra 12. Baixo o 4. 124 para 20 vai dar 6, certo? 6 vezes 20, 120, passa descontando, menos 120 aqui. 124 menos 120 sobra 4. Não tem mais ninguém para baixar, mas eu quero continuar a minha divisão. O que eu vou fazer? Coloco uma vírgula aqui e acrescento um zero aqui. 40 dividido para 20 dá 2, né? Aí 2 vezes 20, 40. 40 menos 40 dá 0. Terminei a minha divisão. Então essa é a regra que eu vou utilizar para dividir. Por que eu faço esse processo de igualar as casas decimais depois da vírgula? Vamos observar aqui. Eu vou deixar o resultado da divisão ali para a gente comparar depois. Então, eu tenho 3,24 dividido para 0,2. Vamos imaginar, novamente, que a gente não saberia resolver dessa forma aqui. Então, o que eu ia fazer? Transformar em fração, né? Bem semelhante à anterior. Aliás, não é o mesmo número, mas é bem semelhante, né? Então eu tenho o seguinte, eu vou pegar 3,24, como é que fica? Fica 324 sobre 100, né? Transformando em fração. E aí eu vou dividir isso para 2 sobre 10, que é 0,2. Eu tenho essa divisão ali. Como é que eu divido frações? Vamos lembrar, a gente já viu também, eu multiplico a primeira pelo inverso da segunda. Então isso aqui vai ficar igual a 324 sobre 100, que multiplica 10 sobre 2. Tá aqui. Então vai ficar o quê? Vai ficar 3.240 dividido para 100 vezes 2 dá 200, né? Posso simplificar esse zero de cima com esse zero de baixo e olha só o que ficou.
ficou 324 dividido para 20, que é exatamente a conta que nós fizemos aqui. Então, quando eu igualo as casas decimais e apago a vírgula, eu faço esse mesmo processo aqui de transformar em fração e resolver a divisão utilizando as frações, tá? Então você percebe que você pode tanto trabalhar com decimais quanto trabalhar com frações. Às vezes é melhor com fração. Às vezes, numa soma e subtração, não. Porque daí fração tem que tirar o mínimo, né? Um pouquinho mais trabalhoso. Mas aí você decide, tá? Então essa foi a nossa primeira aula de matemática básica, envolvendo operações com decimais e frações. Assista a aula de exercícios resolvidos desse assunto e aguarde a nossa próxima aula. Valeu, tchau!